Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Veja Mercado desta quinta-feira, dia 7 de março. Eu sou o Diego Jimenez e o nosso encontro aqui está marcado de segunda a sexta no YouTube e no Spotify, antes da abertura da Bolsa de Valores. Já o Veja SA é publicado todas as terças-feiras, na hora do almoço, com os principais executivos das grandes empresas do país. Nathalie Gouveia é a convidada desta semana e o programa já está disponível no YouTube. Não deixe de conferir. As bolsas europeias e os futuros americanos são negociados entre perdas e ganhos nesta manhã. Ontem, Jerome Powell, presidente do Banco Central americano, voltou a falar sobre juros e disse que o início dos cortes nas taxas americanas deve começar sim ainda neste ano, mas não deu prazo para o início da guinada da instituição. O mercado especula que os cortes nas taxas de juros americanas devem começar apenas no segundo semestre. Aqui no Brasil, a estatal Petrobras vai divulgar resultados trimestrais nesta quinta-feira, depois do fechamento do mercado. E, claro, atenção especial para os dividendos da companhia, depois de uma entrevista de Jean Paul Prats, presidente da Petrobras, em que ele disse que deve pagar menos dividendos aos acionistas nos próximos trimestres. No campo das criptomoedas, o Bitcoin voltou a bater a sua máxima histórica nesta semana e logo em seguida voltou também a registrar oscilações bem nervosas. E para conversar comigo sobre todos esses assuntos, o meu convidado de hoje no Veja Mercado é Bernardo Britt, CEO da Trace Finance. Bernardo, bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, prazer estar aí com vocês. Bernardo, eu vou começar falando do Bitcoin, bateu máxima histórica nesta semana, e desde então caiu 7%, ontem voltou a subir um pouco. Quero entender, na sua avaliação, quais são os principais fatores que explicam essa valorização bem expressiva, sobretudo neste ano. Com certeza. A gente está aí há poucos dias, né? Acho que um pouco mais aí de 2 meses, de um dos movimentos históricos que a gente tem aí do Bitcoin, que é o halving. A cada 4 anos você tem a divisão de quantos Bitcoins são minerados, né? A cada, em média, 10 minutos. Então, o supply, né? A quantidade de Bitcoins que são emitidos por ano, isso cai pela metade, né, a cada halving, né, a cada divisão que a gente tem. E a gente já passou por várias dessas. A gente, historicamente, tem uma visão bem clara do que acontece pós-halving, né? Então, o gráfico tende a subir muito, você tende a ter uma multiplicação muito grande do Bitcoin, justamente porque agora você tem menos oferta sendo gerada e cada vez mais o Bitcoin é mais conhecido. Agora você teve o lançamento do ETF, né, na Bolsa Americana, e cada vez a demanda aumenta pelo Bitcoin. Então você tem menos Bitcoins sendo gerados, mais Bitcoins sendo demandados, né? Então, nesses últimos dias aí que a gente viu da máxima histórica, por exemplo, a gente teve mais de 12 mil Bitcoins comprados pelo ETF da Bolsa Americana e menos de 1.000 Bitcoins aí minerados. Então, a gente tem uma clara demanda muito maior, né? E ainda assim a oferta tendendo a diminuir aí nos próximos meses, assim como já programado, né? O Bitcoin tem essa tendência a cada mais tempo que passa, você tem uma diminuição maior aí de quanto é minerado, quanto é gerado, né, no Bitcoin. Certo, nós tivemos uma expressiva valorização de 50% só nesse último mês, Bernardo. E recentemente também, lá nos Estados Unidos, a CVM dos Estados Unidos, que é a SEC, liberou a listagem de fundos ETFs listados em bolsa atrelados aos rendimentos do Bitcoin. Na época o Bitcoin ficou estável, não reagiu muito bem. Quero saber se essa alta recente também tem relação com essa parte regulatória e se nós temos algumas novidades desde então ou não. Com certeza. Eu diria que o ETF, claro, tinha muita expectativa, né? Você tinha muita especulação em volta disso, até tinha apostas online se o ETF seria aprovado ou não, mas basicamente a ideia é que o ETF é uma pressão de compra constante, porque todos esses investidores da Bolsa Americana, né, de Wall Street tradicional, agora têm acesso a comprar, né, ter exposição ao ativo. Então, o
uma correlação que a gente viu bem interessante foi justamente o ouro em queda de supply ali, né, de demanda, e o de Bitcoin tendo um aumento significativo. E a gente vê também no gráfico de ETF de ouro, claro que é diferente, porque o Bitcoin já era negociado em corretoras antes, mas o ouro, depois que teve o ETF nos meses e anos, ele teve um gráfico parabólico, né? Que é algo que eu realmente acredito que, ainda mais combinado com o halving, a gente teria aí um aumento significativo de preço, né? A gente, claro, ainda vai ver quedas expressivas do Bitcoin, então a ideia é que, por mais que a gente suba ainda 100%, 200%, 300% no próximo halving, a gente ainda consegue ver aí até em um dia só quedas de 30%, 40%, mas eu acho relativamente difícil a gente voltar de certos patamares. Então, praticamente certeza que eu diria é que o Bitcoin não deve voltar à faixa de $1.000, de $2.000, $20.000. Talvez a gente não chegue nem a ver uma faixa de $40, $50.000 mais. Então, a ideia é que, além, né, do halving, né, dessa divisão de quanto que é minerado acontecer, você ainda tem diversos bitcoins que foram perdidos ao longo da história, né? Então, muita gente recomenda que você guarde os bitcoins consigo e não em corretoras, mas o que acabou acontecendo é pessoas que perderam um celular ali que guardava Bitcoin, pessoas que perderam uma carteira privada, esqueceram a senha, muitos efetivamente se mudaram e esqueceram que tinham aquilo, ainda mais quando o Bitcoin valia $1, $2, que não ligavam muito, né, para esse valor. E hoje, esses Bitcoins que valem aí praticamente $67.000, né, estão perdidos e muito provavelmente nunca serão achados, né? Então, fora todas as corretoras que faliram também e que acabaram levando uma parte desses bitcoins para um limbo. Então, você tem uma parte muito considerável do supply que não foi movimentada nos últimos 6 meses e uma parte menor, mas ainda considerável, que nunca vai ser movimentada provavelmente, como os bitcoins do Satoshi, né, do criador do Bitcoin. Certo. A criptomoeda atingiu a máxima histórica agora e é natural, né, quando atinge a máxima histórica natural, oscilações. Você espera, portanto, que essas oscilações elas se mantenham nas próximas semanas? Esse atual patamar vai ser mais difícil de ser rompido? Uma volatilidade maior é esperada nos próximos dias, Bernardo? Com certeza. A gente viu aí, logo após bater esse patamar de $69.000, de recuar um pouco aí para a faixa de 61, 62. Agora a gente já está em $67.000 novamente. Então, sempre nessas barreiras psicológicas, né, onde a gente já teve uma alta histórica ali, você tem uma tendência a ter uma certa resistência. Mas a partir do momento que essa resistência é quebrada, a gente consegue aí bater outros patamares. Eu entendo que a gente pode ficar aí flutuando um pouco nessa faixa de 63 até um pouco mais do que os 69 e renovar altas até nos próximos dias, mas tem um período de acumulação aí que eu acredito que pode acontecer. E quem se beneficia muito desses períodos são justamente as altcoins, né? Que são as moedas aí, criptomoedas alternativas ao Bitcoin, porque a tendência é que normalmente você tem um bull run do Bitcoin, o Bitcoin suba muito, suba 50%, 100%, 200%, e eventualmente essas outras moedas que têm um valor de mercado menor, mas também uma apreciação e um risco também maior, também tendem a subir. Então, o que a gente observou aí foi moedas meme, né? Moedas de efetivamente brincadeira, valendo mais de $10 bilhões. Né? Então, você tem uma tendência de moedas como Ethereum, né? De moedas
como Polkadot, como outras moedas ali que estão no top 10, também se beneficiarem muito dessa subida do Bitcoin. Mas normalmente você tem um período ali que o Bitcoin sobe muito, ele tende a lateralizar e aí as altcoins sobem muito. Mas também são moedas que podem cair 70%, 80% em um dia, que tem uma volatilidade ainda maior do que o Bitcoin, né? Então, eu diria que principalmente agora nesse bull run, você alocar a maior parte dos seus investimentos de criptomoeda em Bitcoin é bem mais seguro do que você tentar jogar com essas criptomoedas que tem um risco aí maior. Certo, Bernardo, citei na abertura do mercado que existe a expectativa de cortes nas taxas de juros americanas neste ano. Quero entender se isso atinge em alguma magnitude o mercado de criptomoedas. Claro que menos juros na maior economia do mundo aumenta o apetite ao risco, mas as criptomoedas não são necessariamente empresas que se beneficiam de cortes nos juros na sua operação. Então, de que maneira que esses cortes nos juros americanos podem atingir o mercado das criptomoedas? Com certeza. A taxa de juros, querendo ou não, tem uma correlação com a Bolsa de Valores, com ativos aí de renda variável. Então, o Bitcoin teve uma correlação durante vários períodos muito clara, né, com o aumento da taxa de juros, com a Bolsa em si, né? Então, por muitas vezes a gente enxerga que quando a taxa de juros está mais baixa, investidores tendem a ter um apetite de risco maior para poder ter um retorno também maior. Então, o Bitcoin tende a se beneficiar muito, né, dessa redução da taxa de juros, ainda mais que agora, mesmo para o investidor conservador, que só opera em bolsa de valores, não opera em corretoras, acho que muito interessante também comentar que uma das maiores corretoras do mundo acabou de abrir operação no Brasil também, a OKX. Então, a gente vê mesmo investidores super conservadores que não entrariam numa corretora como uma Coinbase, como o Mercado Bitcoin, como outras, né, Foxbit, enfim, eles agora têm acesso em uma corretora de tradicional, uma Fidelity, Vanguard, entre outros, nos Estados Unidos, a comprar um ETF de cripto, né? Então, mesmo esse investidor super conservador que não criaria uma conta em uma corretora de criptomoedas, agora pode ter acesso ao Bitcoin também. Então, realmente, a gente vê uma tendência, quanto mais a taxa de juros é baixa, a gente vai ter uma demanda maior. E muito dinheiro foi impresso nos últimos 5 anos, né? Então, você tem uma liquidez muito maior, onde o Bitcoin agora, em relação ao dólar, ainda mais com a inflação, tende a ter um preço relativamente maior em comparação com 5 anos atrás. A gente, inclusive, estava brincando com meus sócios, que a alta histórica não foi renovada na prática, né? Porque corrigida pela inflação ela é ainda maior. Então, a gente tem uma tendência a ver números maiores justamente por conta da inflação aí do período também, né? Certo, Bernardo. No ano passado, o sistema financeiro americano passou por uma crise, alguns bancos quebraram, entre eles o Silicon Valley Bank, que é um banco de tecnologia que atendia startups, empresas de tecnologia que precisavam de filiais em outros países para receber aportes financeiros. A Uptrace está inserida nesse mercado desde então. Eu quero entender como que o sistema financeiro americano se reestruturou, como que está a procura das empresas também, se ela aumentou, se ela diminuiu, como é que estão os riscos nesse mercado como um todo, por favor. Com certeza. Hoje o mercado está com um apetite muito maior para atender empresas de tecnologias, startups. Então, bancos como JP Morgan, como Morgan Stanley, Bank of New York Mellon, entre outros, passaram a ter um apetite maior por essa base de empresas de tecnologia, né? Principalmente empresas que já fizeram uma série C, que já estão ali próximos de um IPO, que até então só eram atendidos pelo Silicon Valley Bank, e no caso local ali da Califórnia, né, que você tem ali o Vale do Silício, você tinha empresas sendo atendidas muito pelo First Republic também, que foi outro banco que acabou
falhando e sendo comprado pelo JP Morgan. Então, hoje eu entendo que essas empresas de tecnologia têm uma gama de prestadores de serviço muito maior, né? Eles deixaram de ser marginalizados no sentido de conta corrente, no sentido de acesso a sistema, a produtos financeiros, né? E hoje, não só fora, mas até no Brasil, você tem esses clientes sendo muito bem quistos aí pelos bancos e agora não tem mais aquela dificuldade que existia de você abrir uma conta, de você ter acesso a serviços para poder bancarizar as estruturas que eles tinham, porque a maioria das startups tem, né, uma estrutura offshore para poder receber esse investimento de fundos estrangeiros, porque eles não querem necessariamente investir diretamente no Brasil. Eles não conhecem regulação brasileira, não conhecem jurisprudência, não conhecem N outros fatores, né, como, por exemplo, a variação do real com dólar. Então, a ideia é que para eles fica muito mais confortável investir numa estrutura, por exemplo, offshore, né, que é o que eles fazem com outros países também, como startups que estão no México, startups que são da Colômbia, do Chile, até mesmo Índia, etc. Eles tendem a investir nessa estrutura. E agora é muito mais fácil, os bancos entenderam esse modelo, acho que tiveram alguns colaterais aí, né? Silicon Valley Bank, First Republic, Signature, entre outros, mas eu diria que o sistema bancário como um todo se ajustou, teve um de-risking muito grande, o FDIC americano, ele olha vários bancos americanos justamente para poder ajudar eles a controlar esse risco e não ter uma falha sistemática do sistema bancário americano e global, né? Porque, afinal, o sistema bancário ele se baseia muito em confiança, né? Na confiança de que você consegue sacar aquele dinheiro, de que o seu dinheiro está no banco. Tá certo, Bernardo. Quero agradecer a sua participação aqui no Veja Mercado. O papo foi bacana, as portas do programa estão sempre abertas para você. Até uma próxima. Com certeza. Muito obrigado. Até mais. Valeu, até mais. E vamos aos assuntos que serão destaque ao longo do dia no mercado. Porque foi divulgado agora há pouco que o governo teve superávit de 81 bilhões de reais nas contas públicas no mês de janeiro. Ainda nesta quinta-feira, depois do fechamento do mercado, a Petrobras vai divulgar seus números trimestrais. E claro, a atenção está mais do que especial para os dividendos da companhia depois de um indicativo de Jean Paul Prats de que a Petrobras pode pagar menos dividendos aos acionistas. Amanhã, sexta-feira, tem payroll, dados de emprego de fevereiro dos Estados Unidos, dado que pode mexer com o humor dos mercados e dar algumas pistas sobre a condução da política monetária do país. Passando pelos indicadores, o dólar abre o dia em queda de 0,5%, cotado a R$ 4,93, enquanto os futuros do Ibovespa são negociados em alta de 0,5% nesta manhã. Ponto final na edição de hoje do Veja Mercado. Obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. O nosso programa é transmitido de segunda a sexta no YouTube e no Spotify, antes da abertura da Bolsa de Valores. Faço o convite para você assistir também o Veja SA, que é o nosso programa semanal de entrevistas com os principais executivos das grandes empresas do país. No ar todas as terças-feiras, na hora do almoço. O Veja Mercado é oferecido pela JHSF. Amanhã a gente se encontra aqui. Até lá!